Esperar um pouquinho as pessoas irem entrando e aparecer para nossa live. Enquanto isso aqui, vou compartilhando. Olá, Padre Boris, boa tarde. Que alegria ter você aqui. Outras pessoas também estão entrando. Que bom. Boa tarde, Silvia. Boa tarde. Boa tarde às pessoas que estão chegando. Ainda faltam uns minutinhos para as 13. A gente vai acolhendo aqui as pessoas. Boa tarde, Clérison. Então, o pessoal está entrando aqui. Vocês podem ir compartilhando, né, se vocês quiserem, para outras pessoas terem acesso. Boa tarde, Marta, seja bem-vinda. Muito bom, a gente está aqui, né, terminando mais uma semana. Tem sido muito bom fazer essa reflexão. A gente tem seguido um caminho, né, de reflexão, então a gente está bem contente, assim, de poder terminar a segunda semana desse caminho, de toda uma série de reflexões em cima da exortação apostólica Evangelii Gaudium do Papa Francisco, e então tem sido uma graça, assim, para nós, para cada um de nós. Cada dia um de nós daqui da comunidade Manuel vamos entrando para poder fazer reflexão. Isso também mostra um pouco do nosso carisma, né, da nossa diversidade também na unidade que nós somos chamados, né? Temos todos os estados de vida na comunidade Manuel, então é uma maneira também de cada um poder dar o seu testemunho de como tem vivido também a vida de fé, a vida da igreja, como essa exortação apostólica também se encarna na vida de cada um de nós. Então, isso é uma alegria, assim, para nós podermos ter essa diversidade, podermos também contribuir de alguma maneira. Boa tarde, Cidinha, tudo bem com você? Tudo bem aí com a família toda? Muito bom ter vocês por aqui. Muito bem. São quase 13 horas, vamos esperar mais um minutinho ainda para a gente poder iniciar. Hoje, com a graça de São José, né? Com a graça de São José Operário. Então, a gente, além de rezar as orações que a gente já faz, eu convido vocês a gente fazer uma oração a São José também. É uma oração que nós da comunidade fazemos também com frequência e pedimos a intercessão de São José sobre todas as coisas, né? As coisas materiais e espirituais, confiando que ele é o guardião da Sagrada Família, o guardião de todas as famílias e o guardião da igreja, o patrono da igreja, né? Com a sua, como que eu posso dizer em português, com a sua pessoa justa e também confiante na vontade de Deus. Então, São José providente, nós também nos confiamos a São José. Então, para a gente iniciar, boa tarde, Fábio, seja bem-vindo, um abraço a toda a família aí em Campinas, que bom, boa tarde, Marlene. Então, o pessoal está entrando aqui ainda. Então, eu convido vocês a gente fazer essa pequena oração para a gente poder iniciar mesmo o nosso tema, tá? É uma alegria ter todos vocês aqui para a gente poder rezar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E eu convido também para a gente fazer essa oração a São José. Se você não sabe, se você não conhece, reza depois de mim, né? Reza depois que eu falar. É uma oração muito profunda também. Ó glorioso São José, chefe da Sagrada Família de Nazaré,
tão zeloso em atender todas as suas necessidades. Estenda sobre nós, nossas famílias, tua terna prontidão e toma sob tua conduta todos os nossos pedidos espirituais e temporais que a ti confiamos, e faze com que o proveito daquilo que recebemos seja para a glória de Deus e a salvação das nossas almas. Amém. Amém. A gente vai continuar então com a nossa reflexão para terminar o primeiro capítulo, né? O primeiro capítulo da exortação Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho do Papa Francisco. O nome do primeiro capítulo é a transformação missionária da Igreja. Então o Papa aponta aqui alguns pontos em que ele percebe que a Igreja tem que estar atenta para uma abertura maior, né? Tanto o convite dele que ele faz e aí ele a exortação está dividida em 5 pontos, né? Então no primeiro ponto que a Ingrid falou na segunda-feira, uma igreja em saída, né? Mas uma igreja em saída que não tem medo de realmente ir para as periferias, de sair de si, de ir ao encontro do outro, de levar esse anúncio do Cristo com alegria, né? Então, tem vários pontos colocados aqui para os fiéis, para a igreja toda. Depois, na terça-feira, Marta falou sobre a pastoral em conversão, né? A fidelidade à sua própria vocação, né? A igreja ajuda que os fiéis também tenham essa fidelidade à sua própria vocação. Mudar algumas coisas não quer dizer renunciar à sua própria vocação, né? Muito pelo contrário, tem uma riqueza na diversidade pastoral da igreja. A igreja não tem um modo de atuar no mundo, uma maneira de agir, né? A gente tem tantos movimentos, tantas pastorais. Então esse foi o segundo ponto, né? O chamado realmente à conversão para cada membro da igreja. Inclusive o próprio Papa diz, né, que ele mesmo se faz uma reflexão qual é a postura papal que o Papa tem que ter na igreja. Depois na quarta-feira a Silvia fez uma belíssima reflexão com uma imagem muito bonita sobre o coração do Evangelho, né? Quem é o coração do Evangelho? Então a gente teve isso que é o próprio Cristo, que é a mensagem de que Deus Pai enviou seu próprio Filho, que morreu e ressuscitou por nós. Então o coração do Evangelho, esse é o centro da nossa mensagem, essa é a verdade que a igreja tem como depósito, né? E essa verdade, e em torno dessa verdade estão, enfim, se essa verdade é o Sol, que é o próprio Cristo, então todas as outras verdades de fé, que são os planetas que giram em volta, elas na verdade são acolhidas junto com esse Sol. Então tem uma beleza muito grande essa terceira parte, que é o coração do Evangelho, né? Então falou pra gente um pouco sobre a mensagem da catequese e tudo mais. Ontem, estou fazendo um recapitulativo, tá? Com vocês. Ontem o Clérison falou do ponto número 4, que é a missão que se encarna nas limitações humanas. Sim, é verdade. Essa graça, Jesus Cristo, né? Encarnado, o próprio Deus, essa graça se realiza na nossa vida humana e com as nossas limitações, né? Então, assim, nós somos povo caminhante, somos povos que estamos sempre a caminho, né? A vida cristã não é uma vida estática, não é uma vida parada, é uma vida que está em caminho com o Senhor, com uma reflexão que a gente teve no domingo passado com o Padre Boris também sobre isso. Então, o convite a crescer na interpretação da palavra, a acolher também as ciências sociais que nos ajudam nessa interpretação da vida cristã no mundo, né? Adaptar a nossa linguagem do anúncio. A gente não pode falar do mesmo jeito com qualquer pessoa e acolher e pegar falas que eram feitas há tempos atrás e ter do mesmo jeito hoje. Por exemplo, a gente está usando uma linguagem nova para evangelizar, que são as redes sociais. Então isso é uma novidade para muitas paróquias, isso é uma novidade para muitos grupos, é uma novidade para muita gente. E é muito, muito bonito de ver essa adaptação da linguagem para a gente poder atingir mais pessoas, para que a mensagem do Evangelho chegue em outros lugares, né? Chegue
chegue nas periferias que o Papa Francisco aponta. E o chamado também, nesse número 4, acompanhar com misericórdia, não fazer as coisas e todas assim. Eu vou falar um pouco sobre isso também, que é o ponto número 5, mas ter esse olhar de misericórdia, de acompanhar, de estar a caminho com o povo nas limitações que todos nós temos, nas limitações que cada comunidade vai ter, que cada grupo vai ter. A gente não tem como fugir disso. Então, fiz um recapitulativo muito breve, os irmãos falaram muito mais, vocês podem retomar os vídeos que eles fizeram, né, de todos os dias da semana, da 1 da tarde. Eu acho que vale a pena mesmo para ter essa sequência. E hoje, para fechar o capítulo número 1, eu venho com o 5º ponto. Então, o 5º ponto fala, eu adorei esse título que foi dado, que é Uma Mãe de Coração Aberto. A igreja é uma mãe de coração aberto. E de fato, eu gosto muito, e de fato ela é, e esse é o convite que o Papa faz, que a igreja, ela é uma mãe de coração aberto. Então o convite é a viver essa vocação de coração aberto, de ser um lugar, mais do que só um lugar físico, mas ser também nas suas ações, nas suas atitudes, uma mãe de coração aberto. Eu gosto muito da Praça de São Pedro, em Roma, né? Para quem já teve a oportunidade de ir lá, ou para quem já viu fotos e já viu pela televisão também e tudo mais. Então, ela foi construída. Então, a gente tem a Basílica de São Pedro e depois tem a Praça de São Pedro. Então, ela foi construída e tem como uns braços, né? Tem como uns braços assim que faz toda a praça. Então, se a gente olha de cima, a gente vê que são 2 grandes braços enormes, que abraçam todo o povo de Deus. Então tem um pouco esse simbolismo de que realmente é essa vocação e o chamado da igreja para o povo, para todos, né? A igreja é um lugar para todos, né? Qualquer pessoa pode entrar. Claro que hoje nós estamos vivendo uma situação, a Praça de São Pedro está fechada, enfim, estamos todos, né, vivendo uma situação atípica e tudo mais, mas no momento em que isso puder ser aberto, o povo vai voltar, né? O povo vai voltar para essa mãe de braços abertos, e não só na Praça de São Pedro, mas também para cada um de nós. Então a igreja em si, em qualquer lugar onde ela esteja, em qualquer diocese, em qualquer paróquia, em qualquer movimento, em qualquer atividade pastoral em que ela é chamada a atuar, na sua realidade local, todos são bem-vindos. Isso mesmo, Marta, muito obrigada por colocar aqui, porque a igreja é uma mãe de coração aberto, e a gente não pode, de fato, que ninguém seja excluído. É isso que o Papa diz aqui. Ela é uma mãe de coração aberto, é uma igreja em saída. Estou lendo o número 46, tá? A igreja em saída é uma igreja com as portas abertas. Sair em direção aos outros para chegar às periferias humanas, porém, não significa correr pelo mundo sem direção. Apesar dela realmente ser convidada a estar de braços abertos, também a igreja não precisa sair atirando para tudo quanto é lado, né? Não precisa sair do seu lugar, vamos dizer assim, que é o convite do Papa nessa encíclica toda, né? Uma igreja em saída, né? Criou essa expressão mesmo, para a gente atirar para tudo quanto é lado. Não é essa, enfim, o objetivo que a gente sai agora, vamos fazer o que der na cabeça na hora, não é isso, não é abandonar o planejamento, não é abandonar a cautela e a prudência, não é isso. Mas às vezes é preciso, sim, ter o ímpeto da saída, mas às vezes é preciso também saber, como ele diz aqui, diminuir o ritmo, né? Diminuir o ritmo, pôr à parte a ansiedade e renunciar às urgências para acompanhar. Assim como uma mãe, quando ele faz essa relação da igreja como mãe, né? Ele diz muito bem, né? Eu não tenho essa graça de ter gerado filhos, de ser mãe, enfim, mas a gente observa com as nossas próprias mães, né?
esse cuidado, né? Às vezes está indo rápido demais, está exigindo demais, está na hora de dar uma freada, está na hora de escutar, acompanhar, né? Tem essa sabedoria na educação mesmo, né? Eu sou professora, eu percebo isso, né? Se eu estou indo muito rápido com algum conteúdo em alguma matéria, às vezes é preciso parar, escutar, perceber que tem gente que está ficando pelo caminho, como o Papa mesmo continua dizendo aqui. Então, ser uma mãe, né, de coração aberto implica tudo aquilo que é próprio de uma mãe que acolhe, né, perceber, ir mais além, ir mais profundo, né, não entrar no ativismo. Esse é o convite, de fato, que o Papa faz nessa parte, assim. Então, ter essa atenção da escuta. Eu acho que a nossa diocese tem feito essa parada, que é com o sínodo diocesano que está sendo realizado. Escutar os paroquianos, essa fase já foi, né? Já foi feito a questão de ir ao encontro das pessoas, de ter essa escuta. Teve todo um ano de preparação, um ano de escuta. Esse ano é o ano de escutar em análise, vamos dizer assim, tudo aquilo que foi colhido. Então, essa parada, às vezes, para poder acolher e escutar, né? Eu moro aqui mais perto do centro e as igrejas que tem por aqui, que eu passo em frente ou que eu vou à missa durante a semana e tal, tem um serviço que eu acho belíssimo, que é um serviço que é uma demanda dessas paróquias, que é uma demanda aqui do centro, que é a Pastoral da Escuta. Então tem um cartaz sempre, é a Pastoral da Escuta, e aí tá escrito assim, olha, nós não somos diretores espirituais, nós estamos aqui apenas para escutar. Se você está angustiado, quer desabafar, nós não julgamos, não julgamos se você tem religião ou não, se você é cristão ou não, não julgamos a sua situação, não julgamos se, enfim, como você está, nós estamos aqui apenas para um espaço de escuta. Então, um serviço que é uma demanda própria do local. Essa beleza também de acolher, mas bem acolher, né? Esse sentido que o Papa dá, né? Uma mãe de coração aberto, então eu vou sair buscando tudo e todos de qualquer jeito, de qualquer forma, não. Às vezes é preciso parar, analisar, acolher os que estão dentro também, às vezes é necessário ter essa própria escuta de quem está, escutar aqueles que chegam também, enfim, as exigências que chegam também é uma forma de escuta, as demandas que chegam também é uma forma de escuta, qual que é a demanda que o meu grupo tem, a minha comunidade está exigindo nesse momento, tá? Tem que estar encarnado no lugar onde se está, quando ele diz isso como uma casa aberta. Mas ao mesmo tempo não abandonar a convicção de que a casa de Deus, né, que é uma mãe de coração aberto, é como a casa aberta do pai que vê seu filho pródigo voltar. Então a igreja não pode abandonar isso, de que é o lugar que acolhe os pecadores, né? É o lugar que acolhe os pecadores. E são dos pecadores que chegam na casa do pai que se tem santos, né? Não tem santos que não passaram pela casa. Da casa da mãe de coração aberto, do pai de coração aberto, como a imagem do filho pródigo. É um sinal concreto disso, que depois que o Papa lançou essa encíclica, ele fez um chamado forte para que as paróquias deixassem as portas físicas abertas, né? Deixassem as portas abertas da paróquia, que é muito, como mesmo na encíclica ele diz, como é triste você, de repente alguém, por uma situação ou outra, estava passando em frente de uma igreja, e ela teve uma moção de entrar nessa igreja, de procurar algum tipo de atendimento, ou até mesmo um desejo de se confessar, ou um desejo de entrar na igreja que talvez ela há anos não o fizesse. E que triste, o Papa coloca aqui, ela chegar e encontrar as portas fechadas, né? Ela teve uma moção, teve um desejo, e quando ela vai tentar entrar, as portas estão trancadas. Então o Papa diz que as igrejas têm que ter esse sinal físico das suas portas escancaradas, né? Das suas portas abertas, que é realmente a casa de todos. Eu acho que é isso mesmo. E depois que ele lançou essa exortação, a gente percebeu
pelo menos na diocese onde a gente está. Eu percebi também, eu venho de Maringá, lá do Paraná, de que muitas paróquias lá no interior, então tinha um pouco essa ideia, a igreja só fica aberta na hora da missa. Então eu percebi que depois dessa exortação as igrejas começaram a deixar uma porta aberta, né, que as pessoas tivessem onde entrar, que é a casa de Deus, né, enfim, não vou entrar nessa questão agora de falar o que é igreja ou o que não é igreja, mas ter o templo onde a gente possa entrar com as portas abertas é um sinal dessa mãe que acolhe, desse pai que acolhe o filho pródigo, e que é um lugar que nós necessitamos, né? Nós, como humanos, precisamos desse lugar físico também, como um sinal do amor de Deus por nós. Então, e é muito bonito de ver que as igrejas ficam abertas, né? Então, eu trabalho perto de uma igreja, então na hora do almoço eu posso ir lá, né? Fazer um pequeno tempo de oração. Uma vez por semana, nessa igreja mais próxima do meu trabalho, eu consigo participar da missa, porque o meu horário de almoço é diferente. Então, a gente percebe assim que essa mãe de coração aberto passa também pelas nossas limitações, nas limitações organizacionais, que as igrejas estejam de portas abertas, né? E outra coisa que o Papa toca numa ferida, né? Quando ele diz que não só as portas físicas devem estar abertas, mas também a porta, nenhuma outra porta pode estar fechada, ninguém é excluído, né? Ninguém é excluído da vida paroquial, né? Há outras portas que também não devem se fechar. Todos podem participar de alguma forma da vida eclesial. Todos podem fazer parte da comunidade. E nem sequer as portas dos sacramentos deveriam fechar por uma razão qualquer, né? Claro que ele fala aqui no final. Somos chamados a considerar com prudência, mas também ter audácia. Então, é claro, a igreja tem toda uma discussão com relação aos sacramentos, mas a igreja não pode ser como ele diz aqui, a igreja não pode ser controladora da graça, né? Mas nós temos que ser facilitadores da graça de Deus, né? A igreja não é uma alfândega, ao contrário, né? É uma mãe, é um pai que acolhe, né? Então, é um lugar para todos, tem lugar para todos, mesmo que eu não possa exercer tudo, mas tem lugar para todos. Tem um padre amigo que faz parte de uma outra comunidade que eu já visitei no interior do Rio de Janeiro, enfim, então ele anima uma vida comunitária, né? E tem uma capela. Nessa vida ele celebra a missa todos os dias e principalmente a missa do domingo é aberta à comunidade em geral que mora no entorno, como eles moram numa chácara. Muitas pessoas que moram perto dessa chácara podem participar da missa ali. E eu achei bonito uma das vezes que eu estive lá e que ele disse assim, não importa se você não pode receber o sacramento da comunhão, não importa se você não pode confessar, o importante é que aqui é a casa do coração de Jesus, aqui é a casa aberta e você pode vir para ser acolhido por Deus através dos irmãos, né? Então a vida comunitária é para todos, né? Então você pode ser acolhido pela vida comunitária, né? Há lugar para todos, então todos são bem-vindos, né? Vamos dizer assim. Então o Papa toca um pouco nessa ferida. Depois a gente escutou algumas vezes o Papa mesmo dizendo que haviam dioceses na Argentina que cobravam preços muito caros para batizado, enfim, que cobravam preços caros para casamentos, para tudo mais. Então o Papa diz que não podemos ser uma alfândega, né? Tem que ser facilitador da graça. Eu queria dar um testemunho com relação a isso. Nós da comunidade Manuel, nos foi confiado alguns anos atrás, e a gente ainda tem essa missão, de animar a preparação ao batismo para as crianças. Então a gente faz um encontro de preparação ao batismo para os pais e padrinhos das crianças que vão ser batizadas. E nós assumimos essa missão como um lugar de acolhida, porque a igreja realmente é um lugar para todos, né? Como uma porta de entrada. Então, preparamos muito bem, os irmãos se envolvem. Então, esse espaço de acolhida, a gente percebe
que toca também as pessoas que de repente estão vindo buscar o sacramento por razões N, que a gente não vai entrar aqui em discussão com isso, mas essa pessoa procura a igreja, essa pessoa chegou até nós. E a atitude que vem enfim, julgamento, você está aqui por quê? Por que você vai batizar? Você pode, não pode batizar, enfim. Mas ser uma mãe de coração aberto que acolhe, olha, seja muito bem-vindo, que bom, de dar uma boa catequese, também é a caridade, né, de fazer uma boa catequese, fazer uma boa preparação com esses pais e padrinhos, no mínimo, ajudá-los a compreender qual o compromisso que eles assumem a partir dali, diante da vida de fé dessas crianças também, né, que não é só um ponto de superstição, mas que eles também são responsáveis pela educação dos filhos e a educação da fé dos filhos também. É uma maneira de evangelizar, é uma maneira da gente apresentar esse sol que é Jesus Cristo, que é a verdade, né, do evangelho. Então, não fechar as portas, né? As pessoas continuam procurando o batismo na igreja. A igreja tem o seu papel de acolher, de formar, né? E de, quem sabe, lá na frente, esses pais, esses padrinhos encontrem essa porta aberta de novo e possam realmente ter um encontro pessoal com Jesus Cristo se ainda não o tiveram. Eu acho que é muito acertado essas decisões e o Papa colocar isso como uma atitude de abertura também, né? Ser uma mãe de coração aberta em todos os sentidos, que ele diz. Muito bem. E para terminar essa parte, o Papa faz um parágrafo inteiro, que é o 48, para dizer que a igreja sim é uma igreja de saída, que a igreja sim é uma mãe de coração aberto que tem que acolher a todos, mas o dinamismo missionário da igreja tem um alvo, né? Tem os privilegiados, né? Tem aqueles que mais necessitam, que são os pobres. Ele diz assim: se a igreja inteira assume esse dinamismo missionário, há de chegar a todos sem exceção, mas os privilegiados são os pobres. E aí ele diz, citando Lucas 14:14, os pobres, os doentes, desprezados e esquecidos, aqueles que não têm como retribuir. Né? Há uma opção, como diz o documento de Puebla e depois confirma-se em documento de Aparecida, há na igreja uma opção preferencial pelos pobres. Isso é evangélico. Jesus também diz lá em Mateus, né, 25, 26, não me lembro agora, né, quem são os preferidos do reino, né, são aqueles que não tiveram o que comer, não tiveram o que beber, estavam nus e foram atendidos. Então, o objetivo da igreja é também anunciar aos pobres, né, e aí eu fiquei percebendo assim, que realmente se a gente vai nos evangelhos, se fala muito da pobreza, em todos os sentidos, né? Na pobreza material, então é isso que o Papa chama atenção, há uma pobreza material que a igreja não pode fechar os olhos para isso, né? E aí eu volto a dizer o que eu disse no início, que o Padre Boris repete várias vezes, né? Na minha paróquia, o que está no meu entorno, né? Eu tenho que prestar atenção, né? Eu não posso fechar os olhos, como ele diz, olha, eu tenho uma paróquia a 200 metros de um presídio, eu não posso fechar os olhos e dizer que isso não tem nada a ver com a minha paróquia, não tem nada a ver comigo, né? Onde eu vivo, existem pessoas, moradores de rua, né? Pessoas em situação de rua, existem outros tipos de pobreza material que precisam, então nós como igreja não podemos fechar os olhos para isso, isso é uma realidade. E é algo que a igreja tem um olhar preferencial mesmo, daqueles que necessitam. Madre Teresa de Calcutá chegou a dizer que Deus mora nos pobres, né? Deus vive nos pobres, e a Santa Dulce dos Pobres também diz isso, né? Que é uma face de Deus que se revela nos pobres. Tem até uma frase aqui de Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa de Calcutá, os pobres, e aí eu acho que é bonito para a gente terminar essa reflexão, que é o objetivo da nossa missão, e essa mãe de coração aberto acolhe todos, é que ela fala da pobreza material, mas ela fala também de outros tipos de pobreza, né? Os pobres podem morar perto ou longe de nós, podem ser material ou espiritualmente pobres, né? Quantas pessoas têm outros tipos de pobreza, pode ser uma doença,
pode ser, enfim, uma tristeza muito grande, pode ser perdas que a pessoa vive, sofrimentos psíquicos, pode ser uma angústia muito grande que se vive, a pobreza pode ser uma solidão extrema, essa pessoa não tem ninguém por ela e vive essa solidão. Então, assim, é muito forte isso que ela diz aqui. Os pobres podem estar famintos de pão ou famintos de amizade, como eu estou dizendo aqui. Eles podem precisar de roupas ou do senso de riqueza que o amor de Deus representa. As pessoas, às vezes, não estão carentes de dinheiro, de questões materiais, de onde morar, do que se vestir, do que comer, mas são carentes desse encontro pessoal com o Senhor, são carentes de amor, né? E por isso estão envolvidos em todas essas outras situações de pobreza humana que nós podemos experimentar. Podem precisar do abrigo de uma casa feita de tijolos ou da confiança de possuírem lugar no coração de alguém. Então tem uma beleza muito grande de dizer, né? E é evangélico também quando Jesus mesmo diz nas bem-aventuranças, né? Felizes os pobres de espírito. E eu acho que essa pobreza vivida de uma forma na graça e sair dessa pobreza humana, né? Que é a falta, né? A pessoa que está sem comida, está faltando a comida. A pessoa que está na solidão, está faltando amizade, companhia, carinho. Então, é sair desse tipo de pobreza e o convite é ultrapassar e levar, experimentar a verdadeira pobreza, que é a pobreza evangélica, que é aquela que depende de Deus, né? Que é a pobreza que reconhece a sua própria condição e confia-se inteiramente a Deus. E como modelo a gente tem Nossa Senhora, realmente que viveu essa pobreza de espírito. E por que não dizer também São José no dia de hoje, né? Que acolheu a vontade de Deus, que viveu, que experimentou os dois tipos de pobreza, experimentou a falta da pobreza material, experimentou também profundamente essa graça da pobreza espiritual, a pobreza evangélica, que essa sim, que não é uma diminuição do nosso ser, não é uma diminuição do que eu sou, mas é a acolhida da vontade de Deus, é a acolhida do plano de Deus de salvação, de amor que Ele tem para cada um de nós, e que é acolhida desse amor infinito, como Deus quer chegar até nós, como Deus quer nos dar, e uma confiança inabalável de que a sua vontade sempre vai ser a melhor, é a que vai realmente nos fazer santos, vai nos santificar. Então, a pobreza de se reconhecer amado por Deus e dependente dele, no sentido de que ele sabe o que é melhor para nós. Então, eu acho que isso é muito bonito. E depois o Papa convida: saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo. Prefiro uma igreja acidentada do que uma igreja fechada em si mesma, né? Então, escutar o Espírito Santo é o encontro pessoal com Jesus que vai nos impelir, né? E na comunidade Manuel, para terminar, para dar um testemunho também, a gente experimenta essa graça, né, do encontro pessoal de Jesus através do nosso carisma, que é a adoração, né, adoração eucarística. E o Senhor nos convida a experimentar uma verdadeira compaixão, né, pelos pobres. O nosso fundador, Pierre Goursat, falava pelos pobres feridos pela vida, né, que são outro tipo de pobreza, que não é só a pobreza material, mas os feridos, né, os que têm uma lacuna no coração. Experimentar essa verdadeira compaixão, se deixar tocar pelos escolhidos do Evangelho e poder evangelizar, e poder sair de nós mesmos, e poder levar essa mensagem, né, com amor, com alegria, se deixar tocar também, se deixar acidentar, como diz o Papa, do que ficar fechado em nós mesmos. Esse é o convite desse primeiro capítulo, desse quinto ponto do primeiro capítulo, para resumir, né? Então, convido vocês para que a gente possa se confiar a Nossa Senhora, né? Isso é uma graça, esse tempo que a gente está vivendo, que peçamos a Nossa Senhora também a graça de abrir o nosso coração, né?
de não nos fecharmos em nós mesmos, como o pedido do Papa, né? Se a igreja é chamada a ser uma mãe de coração aberto, esse chamado toca a cada um de nós que somos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, que nós também tenhamos o nosso coração aberto, que cada um de nós também tenha esse desejo de abrir o seu coração, de não ter medo, né, de sair e anunciar com a nossa própria vida, e não ter medo dessas feridas, né, como ele diz, não ter medo dessas pobrezas, dessas faltas que podem chegar até nós, porque nós não vamos dar de nós mesmos, nós vamos dar Jesus Cristo que habita em nós para essas pessoas, né, e aí que existe uma graça muito grande. Então, eu não sei se alguém consegue colocar a consagração, mas se não, se você não conhece a consagração, como a gente fez com a oração São José, você pode rezar e repetir depois de mim a oração. Nós te escolhemos hoje, ó Maria, em presença de toda a corte celestial, por nossa Mãe e Rainha. Nós te entregamos e consagramos, com toda a submissão e amor, os nossos corpos e nossas almas, os nossos bens interiores e exteriores, e ainda o valor das nossas boas ações, passadas, presentes e futuras. Deixamos-te o inteiro e pleno direito de dispor de nós e de tudo que nos pertence, sem exceção de coisa alguma, segundo a tua vontade, para a maior glória de Deus, no tempo e na eternidade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, eu acho que depois desse tema, assim, essa semana até o Padre Boris me mandou uma mensagem e disse assim, vocês têm que convidar as pessoas para virem conhecer a comunidade Manuel. Então, eu estou fazendo o convite para vocês. Depois que passar essa pandemia, a gente vai voltar a se reunir lá na Paróquia Imaculada Conceição, né, aí na paróquia. E aí a gente faz um super convite para vocês virem nos nossos encontros, a gente vai começar também a falar, nós não sabemos ainda quando nós vamos retornar, mas também queremos ser uma mãe de coração aberto para acolher as pessoas que desejam conhecer, né, o carisma que nós vivemos, super encarnado também na nossa vida cotidiana, encarnado também na paróquia que nós fazemos parte. Então, a gente vai convidando vocês aos poucos, e assim que a gente tiver data, quando a gente puder voltar e tudo mais, uma alegria poder receber também os irmãos que desejarem conhecer o nosso carisma, na simplicidade que a gente busca viver também. Desejamos também ser esse coração aberto para acolher a todos que o Senhor enviar para nós. Então, fiquem com Deus, acompanhem aí as programações da paróquia, tenham um dia abençoado, o dia do trabalho, né? Mas é o dia também da gente se confiar a São José. E na próxima semana a gente continua com a meditação, agora no capítulo 2. E aí, enfim, cada dia vai ser uma pessoa diferente aqui da comunidade, a gente está se revezando para poder ter essa diversidade que eu falei para vocês. Então, fiquem com Deus e até segunda-feira. Sábado e domingo a gente não faz. Amém.